Olá, meus amigos concurseiros, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na Loja do Concurseiro. Você já deve me conhecer, eu sou o professor Emerson Castro, da disciplina de matemática, né? Esperamos hoje que você tenha mais uma videoaula com o padrão de qualidade aqui da Loja do Concurseiro, né? Com o padrão aqui do professor Emerson. Nós vamos falar hoje de um assunto que é inequações e sistemas de inequações do primeiro grau. Normalmente a gente rotula aqui só como inequação do primeiro grau e acaba esquecendo dos sistemas de inequações, mas o nosso objetivo aqui na nossa Loja do Concurseiro é que você saia daqui com material da mais alta qualidade, né? Com tudo que há de melhor. Na maioria dos editais só vem escrito inequações do primeiro grau, por exemplo. Mas está embutido o sistema de inequações também. Só que a maioria dos cursos por aí não fornecem essa ideia dos sistemas. E aqui nós vamos também falar sobre sistema de inequações do primeiro grau, com exemplos e questões para a gente poder resolver. Certo? Tranquilo? Então vamos em frente. Inequação do primeiro grau é toda sentença matemática que contém um ou mais elementos desconhecidos, no caso a chamada incógnita, não é isso? E que representa uma desigualdade. Já está destacado, mas obviamente eu vou destacar mais ainda. Então, inequação, um ou mais elementos desconhecidos, no caso, as famosas incógnitas, né? São as letrinhas que a gente quer descobrir quem são. E tem que ter uma desigualdade. Então, aí você percebe a diferença para uma equação. Quando nós estudamos lá equações do primeiro grau, por exemplo, sistema de equações no primeiro grau, a gente falava que era uma igualdade. Tinha que ter um ou mais elementos desconhecidos, mas se representava por uma igualdade, a equação. Já na inequação, este prefixo aqui acaba tornando como uma não igualdade. Uma não igualdade nada mais é do que uma desigualdade. E quais são os sinais de desigualdade que nós temos na matemática? Aqui, ó. Maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente. Tem gente que faz dúvida, né? Que tem dúvida quem é o maior e quem é o menor. Eu costumo dizer duas coisas. Primeiro, vamos chamar de boca. A boca do sinal sempre aponta para o maior. Não interessa se o sinal é maior ou se ele é o sinal de menor. O que importa é que a boca do sinal aponta para o maior e a ponta dele aponta para o menor. Ou seja, este sinal aqui, deste lado, ficaria o maior e aqui ficaria o menor. Se formos levar em conta este sinal aqui, para cá seria o maior e para cá seria o menor, tá certo? Mas, na matemática, por simbologia, este é o maior e este é o menor. Compare aqui. Nós aprendemos desde a infância com os nossos professores queridíssimos, né, do ensino fundamental bem básico lá, que bastava você fazer um corte aqui e aqui para saber quem era o maior, quem era o menor. Quando você faz um corte aqui, você percebe que formou o número 7. E aqui você percebe que formou o número 4. Portanto, 7 é maior do que 4. Então, este aqui é o sinal de maior e este aqui é o sinal de menor. Tá certo? Para quem não sabia, quem não lembra da famosa tia nos explicando lá isso aí na parte bem básica da matemática, quando nós éramos bem crianças, era assim que ela dizia normalmente: faz um corte, meu filho, que aqui é o maior. Faz um corte, meu filho, que esse aqui é o menor. Por quê? Este é o 7, este é o 4 e 7 é maior do que 4. Beleza? Então, já identificamos o que é uma inequação. Tem que ter um ou mais elementos desconhecidos. Tem que ter uma desigualdade. Identificamos quais são os sinais de desigualdade. Vimos perfeitamente a diferença do maior com o menor. Obviamente, maior ou igual, menor ou igual é consequência. E o diferente é o oposto do sinal de igualdade, não é verdade? Que caracterizava lá a nossa equação. Feito isso, vamos passar adiante então. E vamos ver na segunda tela aqui, ó. Nas inequações,
utiliza-se a mesma linguagem das equações: membro, termo, incógnita e solução. Veja então, do lado esquerdo, agora da desigualdade, nós temos o primeiro membro. Do lado direito da desigualdade, nós temos o segundo membro. Aqui, ó, aqui nós temos um termo, outro termo, outro termo, um termo, um termo. E a incógnita, quem seria? A incógnita nada mais é do que o nosso elemento desconhecido. Então, olha aqui a incógnita. Aqui no caso x, aqui o c, o b e o a, o x e o y seriam as incógnitas. E a solução vai ser quando você resolver a inequação, tá certo? E por falar em resolver, vamos agora a alguns princípios das desigualdades, né, no caso das inequações, para poder chegarmos na resolução, né? Princípio aditivo. Se somarmos em ambos os membros da inequação o mesmo valor, a inequação não se alterará. Veja, 5 é maior que 3, é lógico. 5 mais 2 é maior que 3 mais 2. Veja, 5 mais 2 é 7, que é maior que 3 mais 2, que é 5. Então, veja que a inequação não vai se alterar. O lado esquerdo, ou seja, o primeiro membro, continua sendo maior que o segundo membro. Observe que o primeiro membro continua sendo maior que o segundo membro, tá? Eu somo ou subtraio em ambos os lados pelo mesmo valor, eu não estarei alterando a essência da inequação, certo? Este é o nosso princípio aditivo. Vamos falar agora do nosso princípio multiplicativo para poder aí sim chegarmos à resolução. Podemos multiplicar ambos os membros de uma inequação por um número positivo, mantendo o sinal da desigualdade, que obteremos uma inequação equivalente à primeira. Veja, 2 é menor que 3. 2 vezes 5, será menor do que 3 vezes 5. Multipliquei em ambos os lados por um número positivo e não alterei. 2 vezes 5, 10, que é menor que 3 vezes 5, 15. Então, 10 é menor que 15, tá certo? 10 é menor que 15, ok? Continuamos, então, com uma inequação no primeiro membro menor do que no segundo membro, tá? Não mudou a essência. Observação, preste muita atenção quanto a isso. Aqui vai ter, veja, até então, a gente praticamente está resolvendo as questões do mesmo jeito da equação. Se multiplicar, se somar, e o sinal continua o mesmo, era menor, continua menor. Mas veja aqui essa observação que vai acontecer então. Ao multiplicarmos uma inequação por um número negativo, deve-se inverter o sinal da desigualdade. Inverter o sinal da desigualdade. Além, é claro, de inverter os sinais de todos os termos. É isso aí, pessoal. Nós vamos inverter o sinal da desigualdade, além, é claro, de inverter os sinais de todos os termos, tá certo? Então, veja, 2 é menor do que 3, o mesmo exemplo aqui de cima. Eu vou multiplicar por menos 1, por exemplo, tá certo? Vai ficar menos 2 é menor que 3 vezes 1, menos 3. Menos 2 não é menor que menos 3. Menos 2 é maior que menos 3. Tá certo? Então, veja, observe. Quando você multiplica a equação por um número negativo, você deve trocar o sinal da desigualdade. Era menor, passou a ser maior. Então, pessoal, aqui, ó, o sinal era de menor. Quando nós multiplicamos por um número negativo, além dos números que eram positivos terem trocado o sinal,
passaram a ser negativos, o sinal da desigualdade, que era menor, passou a ser maior. Muitas das vezes nós iremos precisar fazer algo deste tipo, ó. Menos 2x é maior do que 10, por exemplo. Nós iremos fazer o quê? A variável aqui nunca pode ficar negativa, isolada no primeiro membro. Então nós vamos ter que fazer o quê? Multiplicar toda a equação por menos 1. Aí, ao invés de fazermos de um lado e do outro, a gente vai fazer isso, ó, vezes menos 1 para toda a inequação. Então, menos 2x vai virar 2x, por exemplo. O maior vai virar menor. 10 positivo vai virar menos 10. Obviamente, o 2 vai passar para lá dividindo e você vai continuar a resolução. Tá certo? Então, fechamos essa tela. Vamos lá para a próxima tela. E agora sim nós vamos falar da resolução. Pode-se resolver uma inequação do primeiro grau como se fosse uma equação do primeiro grau. Basta, durante os cálculos, tratar o sinal de desigualdade como se fosse o de igualdade. Obviamente, não podemos nos esquecer de inverter o sinal de desigualdade quando multiplicarmos por um número negativo. Então veja, ó. Nós podemos resolver uma equação do primeiro como se fosse uma equação do primeiro. Basta, durante os cálculos, tratar o sinal de desigualdade como se fosse o de igualdade. Não podemos esquecer de inverter o sinal da desigualdade quando multiplicarmos por um número negativo, que foi o que nós acabamos de aprender aqui, ou de relembrar, tá? Vejamos então. Aqui nós temos um exemplo de uma inequação. Menos 2x mais 7 maior que zero. Vamos resolver juntos? Eu vou fazer como se fosse uma equação. O mais 7 vai passar para o outro lado, menos 7. O sinal de maior permanece, como se fosse o sinal de igualdade. Como a variável está negativa, eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, ficou então 2x. O que era maior virou menor. O que era menos 7 virou 7. Veja, multipliquei por menos 1 para que a variável deixe de ser negativa. O que era negativo virou positivo. Ó, menos 7 passou a ser mais 7 também. E o sinal de maior passou a ser o sinal de menor. Logo, x vai ser o quê? X vai ser igual não, x vai ser menor que 7 sobre 2. Veja então que a única diferença que teve para uma equação é que, se fosse equação, eu ia multiplicar por menos 1 e o sinal de igualdade iria continuar sendo de igualdade. Mas aqui não, como era maior passou a ser menor, certo? Tranquilo? Vamos lá então para a próxima tela. Tipos de inequações. Nós vimos agora como se resolve uma inequação. Vimos que é muito fácil. Tipo de inequação: produto e inequação quociente. Essas inequações, em geral, têm sua solução baseada no estudo da variação do sinal de uma função do primeiro grau. Estudo da variação do sinal de uma função do primeiro grau e nas propriedades dos sinais do produto e do quociente dos números reais. A resolução da inequação quociente é similar ao da inequação produto, pois no conjunto dos números reais, a divisão ou a multiplicação de dois números apresenta a mesma regra de sinais. Mesmo jogo de sinal, né, pessoal? Aquela situação de mais com mais dá mais, menos com menos dá mais e menos com mais dá menos, né? Divisão e multiplicação, quando os sinais são iguais, resultado positivo. Quando os sinais são diferentes, resultado negativo. Então, vamos falar de produto e quociente como sendo a mesma ideia aí, tá certo? Vamos ver então, na próxima tela, como resolver aqui. Nós temos aqui o exemplo. Encontre o conjunto solução da inequação produto do primeiro grau. Tá aqui a inequação produto. Então, veja bem, o que eu fizer para a inequação produto seria para a inequação quociente. Qual seria a diferença? Que seria, por exemplo, x menos 4 dividido por x mais 2, maior do que zero. O que eu vou fazer para a inequação produto, você pensa para a inequação quociente, para não termos que fazer um exemplo de cada e perdermos tempo, tá? Então, vejamos.
Aqui, quando ele falou que era como se fosse estudar o sinal de uma função do primeiro grau, é como se fosse f de x é igual a x menos 4. E é como se fosse g de x igual a x mais 2. O que nós vamos fazer então? Primeiramente, nós vamos encontrar as raízes de cada função dessa. Aqui, obviamente, você faz com que a função se torne igual a zero, então o x vai ser igual a 4. E aqui, o x vai ser igual a menos 2, né? Já sabe que você pega a função igual a zero, e aí, passando para o outro lado, x menos 4 igual a zero fica 4, o mais 2 passando para o outro lado fica menos 2. Então, nós vamos fazer aqui o quê? Estudar o sinal de cada uma delas. Nós temos aqui, vamos botar aqui o 4. E aqui nós iremos colocar o menos 2. Na inequação, no caso aqui do primeiro grau, nós vamos tratar como se fosse o que aqui, ó. Para cá, os sinais contrários do A e para cá, o mesmo sinal do A. Sinal contrário ao A e mesmo sinal do A. O A aqui é positivo, então o contrário de A fica negativo. Mesmo sinal do A fica positivo, tá certo? Vamos aqui. Nós vamos ter a resposta aqui na terceira linha, tá certo? Que nós vamos chamar de interseção. Aqui no menos 2, o que nós teremos? O mesmo raciocínio daqui. Para cá, o contrário de A. O A está aqui, ó, AX mais B. A é positivo, o contrário de A, negativo. E para lá, daqui para a direita, o mesmo sinal do A. Contrário de A, ó, C barra A, é contrário ao sinal de A. Mesmo sinal de A, M barra A. Quando eu fizer isso, você já sabe, tá? No momento, a gente pode agora até tirar esse contrário de A e mesmo de A, caso você queira, tá? Então, aqui, mesmo de A, positivo, positivo. Aqui nós teremos, então, como resposta, a interseção. Menos com menos aqui, ó. Mais, ó. Jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Tá certo? Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Certo? Bem, e agora, professor, qual é a resposta? Vamos voltar para a questão. O comando da questão nos mostrava que a solução eram os resultados maiores que zero. Maior que zero vai ser o quê? Os valores positivos. E onde é que estão os valores positivos? Antes do menos 2 e depois do 4. Portanto, a solução deste problema vai ser assim, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor que menos 2 ou x é maior que 4. Por que não menor ou igual? Porque aqui era só maior, não entrava o igual, tá? Por isso não entrou igual aqui também. X menor que menos 2 ou x maior que 4. Essa é a solução. Então, veja, eu tratei um dos termos como uma função, o outro parêntese também como sendo uma outra função. Estudei o sinal de cada uma delas, lembrando que para a esquerda, sinal contrário de A, para a direita, sinal é o mesmo do A. Fizemos aqui o jogo de sinal, menos com menos, mais, menos com mais, menos, mais com mais dá mais. Como ele quer os valores positivos, ou seja, maiores que zero, eu tenho aqui, então, a esquerda do menos 2 e a direita do 4. Valores menores que menos 2 ou valores maiores que 4.
que também podem ser escritos assim. Menor que menos 2. Para cá existe o menos infinito, que pode ser com parêntese. E menos 2. Como menos 2 não tem o sinal de igualdade, já que não tem o sinal de igualdade, é como se o menos 2 não fizesse parte. Portanto, o colchete é virado para fora. Só será para dentro quando tiver o sinal de igualdade. Isso que eu estou colocando aqui é o formato de intervalo numérico da resposta. A resposta na sua prova pode ser através de solução, como eu mostrei aqui, ou através de intervalos. E aqui, maior do que 4, eu vou colocar o 4. O colchete é para fora, tá certo? Por quê? Porque o 4 não faz parte do resultado, tendo em vista que não tem o sinal de igualdade. E vai até o final da sua direita, que é quem? Mais infinito, que pode ser um parêntese. Ou, no lugar do parêntese, claro que o menos infinito e o mais infinito não pertencem ao conjunto, portanto, seria ou o parêntese ou o colchete também virado para fora. Normalmente, nós optamos pelo parêntese, para evitar de fazer mais confusão ainda. Tá certo? Então, a solução, né, desta inequação do primeiro grau, do tipo inequação produto, é x pertence aos reais, números menores que menos 2 ou números maiores que 4. Tá certo? Tudo bem aí? Tranquilo? Vamos adiante, então? Sistema de inequações do primeiro grau. Os sistemas são conjuntos de inequações cuja solução satisfaz a todas simultaneamente, tá? Então, na verdade, aqui vai ser o conjunto de mais de uma inequação. O que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer também. Para resolver um sistema de inequações, procedemos da seguinte maneira. Primeiro, resolvemos individualmente cada inequação. O conjunto solução do sistema é o conjunto resultado da interseção das inequações resolvidas individualmente. É muito parecido com a produto e quociente, tá certo? Então vamos lá, pessoal, aqui nesse exemplo para a gente poder trabalhar a questão do sistema de inequações no primeiro grau. Achar o conjunto solução do sistema. 2x menos 1 maior ou igual a 5, menos x menos 3 menor que 0. Observe aqui o que foi falado, ó. Resolvemos individualmente cada inequação. Vamos lá? O conjunto solução é o conjunto resultado da interseção das inequações resolvidas individualmente, tá? Então vamos lá. Resolvendo a primeira, 2x menos 1 maior ou igual a 5. O menos 1 vai passar para lá, mais 1 vai ficar 6. Logo, x vai ser maior ou igual a 6 dividido por 2. X maior ou igual a 3. E aqui embaixo? Menos x menos 3 menor que 0. Menos x passa para o outro lado, menos 3. Vai mais 3. Não precisava do sinal, mas eu estou colocando apenas para enfatizar. Você sabe que a variável não pode ficar negativa, então tem que multiplicar por menos 1. E aí nós vamos obter o x virou positivo, o menor virou maior, o menor virou maior. E o mais 3 virou o menos 3. Então, seguimos aqui o princípio multiplicativo, não é verdade? Multiplicamos por menos 1, só que lembrando que quando é negativo o número, eu troco o sinal de todo mundo, inclusive o da desigualdade. O que nós vamos fazer agora? Muito fácil. X maior ou igual a 3. Aí você vai marcar o 3, então, aqui, e vai sinalizar o ponto onde é maior. Maior que 3 está para cá. Como é maior ou igual, a gente pode representar, por exemplo, por uma bolinha fechada, para dizer que ele faz parte, tá certo? Já no segundo caso, maior que menos 3. Neste caso aí, a bolinha já vai ser aberta, porque não tem o sinal de igualdade, para dizer que não faz parte, tá certo? Então, se é maior que menos 3, a gente vai verificar que os valores são para cá. E o nosso resultado vai ser a interseção. Veja, nós tínhamos a primeira inequação, podemos chamar de inequação 1.
Aqui a segunda inequação, podemos chamar de equação 2. E aqui nós teremos a equação 1, interseção com a inequação 2. Ó. Inequação 1, interseção com a inequação 2. Onde é que nós temos aí a interseção? Veja, a interseção vai se dar bem aqui. Ó. A interseção vai se dar exatamente neste ponto. Lembrando o que é a interseção? É o que tem em uma inequação que tem na outra. Logo, qual é a solução aí? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3, tá certo? X é maior ou igual a 3. Bolinha fechada, obviamente, porque ele faz parte dessa história aí. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3, ok? Beleza? Vamos em frente, então? Então, veja, fizemos aqui o resultado de um sistema de inequações, tá certo? Um sistema de inequações. Bastou fazer o quê? Resolvemos a primeira, resolvemos a segunda, ambas de forma separada, de forma individual. E, por último, fizemos a interseção entre as duas inequações e, obviamente, obtivemos o resultado, tá certo? Bem, chegamos agora aos nossos exercícios. Vamos então, espero que você não esteja preocupado. Tudo que vai ser feito a partir de agora, a gente já falou neste exato momento, nesta mesma videoaula, ok? Vamos lá então para a primeira questão.